Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão que nós estamos realizando pelo Centro Espírita Tintino Pires, como fazemos todas as quintas-feiras. Bem-vindos a mais uma transmissão. Nós temos a alegria de receber hoje nosso companheiro Marcos de Mário, que já é um grande conhecido nosso aqui da nossa cidade leopoldina, está conosco frequentemente, então já vou chamar o Marcos aqui para conversa também. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Marcone. Muito obrigado pelo convite, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, tantos anos, né, presencialmente em Leopoldina, e agora podendo estar novamente juntos online, mas não deixa de ser juntos, né? Um grande abraço a todos. Com certeza. Vamos fazer então nossa prece inicial e eu já passo a palavra para o Marcos. Senhor Deus, nosso Pai de amor, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em Teu nome, Senhor, a fim de nos debruçarmos sobre os Teus ensinamentos, elucidados pela doutrina espírita. Agradecemos imensamente esta oportunidade a nós concedida. Rogamos aos coordenadores espirituais da Casa de Tintino Pires que se aproximem de nós, se aconcheguem aos nossos corações e, em especial, que estendam as suas bênçãos para o nosso companheiro Marcos de Mário, que vai conduzir as reflexões desta noite. Que nós possamos, imbuídos destas energias e conduzidos pelas reflexões que o nosso amigo trouxe para nós, mergulharmos no mais profundo de nós mesmos e não demorarmos mais em empreendermos as transformações necessárias para a nossa jornada evolutiva. A esses companheiros que nos coordenam, pedimos a permissão para iniciar os estudos desta noite. Que assim seja. Muito bem, estávamos conversando aqui, né, Marcos, um pouquinho antes, sobre propor uma interação para os companheiros que estão nos ouvindo, né? E aí, o Marcos, então, vai ter uma fala inicial com a gente aí, vai reservar os 10 minutos finais para tirar dúvidas. Então, à medida que ele for apresentando o tema, se ele tocar em algum ponto aí que gerar uma dúvida, ou que você quiser fazer um comentário específico sobre isso, fique à vontade. E aí, no final, nesses 10 minutos finais, a gente vai fazer um bate-bola mais interativo. Não é isso, meu amigo? Isso mesmo, Marcone. Então, todos então podem participar, que fiquem bem à vontade, para que no final nós possamos ter aí as perguntas e respostas, para que a nossa live fique bastante interativa. Tá certo, meu irmão. Passo a palavra para você, então. Muito bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, bênçãos de paz e amor em todos os corações, que possamos até o final estarmos envolvidos pelos nossos amigos espirituais e assim, à luz da doutrina espírita, podemos então desenvolver este tema sobre os desafios da vida, os desafios da nossa existência, que todos sabem, são muitos, de variadas ordens. E nós vamos então hoje tentar focar alguns desses desafios e verificar o que o Espiritismo nos apresenta para que possamos viver melhor, para que possamos cumprir com a nossa missão nesta encarnação na face da Terra. O primeiro grande desafio que se apresenta ao ser humano é o questionamento sobre Deus. Deus existe? É preciso Deus existir? Quem é Deus? Ou, como mais apropriadamente pergunta o Espiritismo, que é Deus? Em ele existindo, como funciona
a lei divina? Esse questionamento é de muita profundidade, porque nos leva filosoficamente a nos situarmos numa visão ou espiritualista da vida ou materialista. Por isso que estamos iniciando com o tema Deus, como Allan Kardec também o fez ao lançar o Livro dos Espíritos, já que o primeiro capítulo é dedicado justamente a conversar com os espíritos superiores a respeito de Deus. Nós temos diversos cientistas do nosso passado, como também contemporâneos, que defendem a não necessidade de Deus existir. O físico inglês muito famoso, Stephen Hawking, ele era ateísta, ou seja, ele não acreditava na existência de Deus. Ele dizia que Deus não precisava existir porque a ciência já tinha a resposta. E nessa resposta, ele colocava a teoria do Big Bang. Ou seja, nós sabemos, segundo ele, onde está o princípio de tudo. Mas ele nunca conseguiu responder de onde vieram as energias que deram origem ao fenômeno do Big Bang e à criação do universo. Mas ele concordava, tinha que haver um princípio. Para nós espíritas, esse princípio é Deus. E Deus como causa incriada, porque ele é o Criador. Claro que essa questão filosófica, ela nunca fecha, mas não fecha pela nossa falta de evolução espiritual, de termos um entendimento maior. Mas algo nos diz, e de forma lógica, que não é possível todo este universo, todos esses mundos rolando pelo espaço afora, bilhões e bilhões de astros, galáxias, a vida exuberante do planeta Terra, que não é possível que tudo isso surgiu através do acaso, ou da lei do caos, de uma explosão de forças energéticas. Porque nós vemos uma sabedoria, nós vemos uma inteligência na composição de tudo. Então, para nós espíritas, Deus existe. Mas não como doutrinas religiosas o apresentam. Porque durante muito tempo, Deus foi humanizado. É o chamado Deus antropomórfico. Ou seja, Deus à semelhança do homem. Quando, na verdade, é o contrário. Nós é que estamos à semelhança de Deus, porque Deus é o Criador. Deus é o princípio de tudo. Como dizem os espíritos superiores, Deus é a inteligência suprema do universo. É a causa primária, a causa primeira de todas as coisas. Portanto, não é quem é Deus, mas que é Deus, esse ser supremo, que rege tudo no universo. E aí, então, nós entramos por uma outra questão que precisamos discutir para nos estabelecermos aqui na vida. Aceitando Deus, nós então vamos para a visão espiritualista do ser e da vida. Por que existe o universo? Será que existe vida fora do planeta Terra? E aí, então, nós vamos fazer uma outra questão. Se a Terra tem vida, por que outros planetas não poderão tê-la também? Ah, sim, claro. Nós estamos procurando vida em outros planetas. Sondas espaciais estão indo para outros planetas para investigar. Entretanto, os nossos cientistas não se deram conta de que não adianta procurar vida
orgânica, terrena, num mundo que é completamente diferente do mundo terreno. Haverá de se adaptar às condições de cada mundo. É um pensamento lógico. E também devemos pensar que aqui mesmo, no nosso planeta, na nossa casa planetária, nós temos diversas formas de vida. Não existe apenas a vida humana. Então, se aqui mesmo nós temos seres, por exemplo, que vivem na água, enquanto nós, seres humanos, não podemos, por que então não existirá vida de uma forma diferente nos outros planetas, de acordo com a sua constituição física, com a sua atmosfera? Então não adianta procurar elementos da vida orgânica terrena em outros planetas para constatar vida no universo. Então nós espíritas partimos então de resolver essa questão. Deus existe como criador de tudo, a causa primeira, a inteligência suprema, e não é possível que não haja vida em outros mundos no universo. Porque nós teríamos que perguntar, por que essa criação imensa, imensurável, praticamente incalculável que é o universo, para ter vida apenas aqui neste minúsculo planeta chamado Terra, e o resto existe apenas para nossa contemplação? Onde está a lógica desse pensamento? É como um filósofo, ao discorrer sobre essa questão de Deus e o universo, ele então questionou a sua plateia. Vocês consideram lógico, dentro da sanidade mental, uma pessoa construir uma casa, um palacete, com 1000 quartos, para utilizar apenas um? Não é lógico, não é mesmo? Para que construir um super palácio com 1000 quartos se ele vai habitar sozinho esse palácio e ocupando apenas um cômodo, apenas um quarto? É ilógico. A mesma coisa em relação ao universo. O universo tem bilhões de galáxias com bilhões de astros. Para que essa imensidade toda, se a vida estará apenas e tão somente neste planeta Terra? Não há lógica nesse tipo de pensamento. Então, nós resolvemos duas questões aqui da vida usando raciocínio lógico: a existência de Deus e a finalidade da existência do universo. E nós, seres humanos, vamos então às perguntas básicas que o Espiritismo nos faz e nos responde. Quais são elas? Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Então, vamos tentar responder com o que a doutrina espírita nos traz, essas 4 perguntas básicas, que quando não conseguimos responder com lógica, com fatos, com observação, nós não conseguimos enfrentar os desafios da vida. Quem somos? O Espiritismo nos mostra, nos demonstra que nós não somos simplesmente o corpo orgânico, que nós não somos simplesmente esta matéria. Todos nós possuímos um psiquismo, energias mentais que extrapolam o cérebro. Aliás, a ciência já chegou à conclusão que a mente, onde está o pensamento, ela é extrafísica, ou seja, a mente não está embutida no cérebro. A mente
não age através dos neurônios. Essa é uma parte material, é uma parte da manifestação da mente. Mas onde se situa a mente? Onde se situa a consciência? A ciência não sabe responder isso, mas acredita que a consciência e a mente, sendo extrafísicas, elas poderiam sobreviver à morte do corpo. Isso aproxima muito do que o Espiritismo nos explica. Ou seja, que na verdade nós somos almas. Provisoriamente, temporariamente, utilizando um corpo orgânico. Onde está a alma? Não está dentro do corpo. A alma está intimamente ligada ao corpo físico através dos laços fluídicos do seu perispírito, ou corpo espiritual. Mas a prova de que nós somos almas? Sim, inúmeras provas. Porque todos os dias fenômenos ocorrem que nos levam a verificar a existência da alma. A aparição de um ente querido morto. Mas se ele está morto, como ele pode aparecer para nós? Conversar conosco. De que jeito? Como podemos até apalpá-lo? Ele não está morto? A vida não cessou com a morte? Não, não cessou com a morte. A vida continua. Por isso o Espiritismo trabalha a vida futura, a vida depois da morte. Mas onde é essa vida? É no mundo espiritual, ou dimensão espiritual, ou também, como se fala, é na espiritualidade. E onde fica esse mundo espiritual? Nem em cima, nem embaixo do nosso planeta Terra. Fica aqui. É uma outra dimensão, interagindo conosco. A mediunidade é uma ponte, é uma porta aberta à comprovação da alma imortal. Quando recebemos comunicações dos desencarnados, aqueles que já partiram pelas portas da morte, e que nos dão todas as provas de que continuam os mesmos. É a mesma individualidade, a mesma personalidade. Como duvidar que somos almas? Então, temos esse encontro conosco mesmo através do Espiritismo. Quem somos? Somos almas imortais, criadas por Deus. E o que estamos fazendo aqui na Terra? Porque tudo bem, nós já sabemos quem somos. E o que estamos fazendo aqui na Terra? Para isso, nós adentramos a segunda pergunta: de onde viemos? Porque se somos almas e não o corpo, o mundo espiritual, vem a resposta lógica. Então, só podemos vindo do mundo espiritual, dessa dimensão de vida. Estamos aqui. Mas se já estamos numa dimensão da vida, que é essa dimensão espiritual, por que nascer aqui na Terra? Por que ter um corpo orgânico? Por que ter que passar por todas as vicissitudes do mundo físico, terreno? O Espiritismo também tem resposta para isso. Acontece que, embora a vida espiritual seja a vida principal e eterna, há necessidade de termos, de tempos em tempos, a vida física, através da reencarnação, que significa nascer de novo, para que aqui, com o corpo físico, possamos passar pelas provas necessárias para o nosso adiantamento moral, intelectual, em síntese, espiritual. Isso porque somos destinados à perfeição, ou seja, chegarmos ao estado de espíritos perfeitos.
Mas para chegar à perfeição, é notório que nós não conseguimos fazer isso nesta existência. Porque perfeição intelectual significa conquistar todo o saber. É a sabedoria do seu mais alto grau. Perfeição moral significa conquistar plenamente o amor, viver nesse que é o maior dos sentimentos. Não dá para fazer isso numa existência. Como vamos chegar então a essa perfeição? Então é a quarta pergunta. Para onde vamos? Porque nós vamos sim para algum lugar. Porque o Espiritismo nos mostra que a morte não existe. A vida continua. Porque somos almas. A alma veio do mundo espiritual, para o mundo espiritual, retorna. E retorna tal qual ela é. Ou seja, com seus vícios e com as suas virtudes. A morte não é um passe de mágica. A morte, por si mesma, não nos transforma. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui, porque há uma diferença entre morrer e desencarnar, entre a morte e a desencarnação. Todos nós morremos, mas nem todos de imediato desencarnamos. A morte é a cessação da vida do corpo orgânico. E aí, a alma ou o espírito que nós somos, nós não conseguimos mais comandar o corpo. Então, fisicamente, está declarada a morte. Morte cardíaca, morte cerebral, acabou. A existência humana é finita. Bom, então, houve a desencarnação, não de imediato. Porque a desencarnação significa o desligamento total dos laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo. E isso, às vezes, leva tempo. E o espírito, inclusive, sente as sensações do que acontece com o seu corpo físico. Então, há uma diferença entre morrer e desencarnar. E nós precisamos nos preparar aqui na Terra para desencarnar. Ou seja, nos desligarmos do corpo físico, das coisas materiais, o mais rapidamente possível e sem abalos, sem sofrimentos, para termos um período muito curto de perturbação nesse retorno ao mundo espiritual. Então, temos que enfrentar as nossas provas e também as nossas expiações com calma, com fé, sabendo que, na verdade, tudo passa e que nada está nos acontecendo por acaso. Em falar em provas e expiações, todos nós sempre passamos por provas, porque as provas são necessárias para os nossos aprendizados, são necessárias para demonstrarmos a nossa capacidade evolutiva de aperfeiçoamento. Agora, as expiações, que também são provas, as expiações estão sempre ligadas à reparação do passado, ou seja, à reparação de males que fizemos em existências passadas. Então, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Há uma diferença entre as duas. E por que nós temos que passar por expiações? Porque nós não somos ainda espíritos perfeitos, muito pelo contrário, nós somos espíritos imperfeitos, na caminhada evolutiva. E se hoje nós ainda, no maior ou menor grau, ainda estamos aqui lutando contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a indiferença, imaginemos em existências passadas, em outras encarnações. Então, temos expiações por passar, sim. Essas expiações são também verdadeiras provas, mas se tivermos fé, confiança em Deus, se colocarmos para nós mesmos que somos almas imortais,
mesmo não podendo nos eximir, mesmo não podendo escapar àquela expiação, àquela prova, nós teremos a coragem da fé nos impulsionando para a frente. E a coragem da fé é muito importante, porque ela é uma coragem moral, de fazer o enfrentamento consigo mesmo. Eis outro grande desafio da existência humana, um grande desafio da vida. Nos autoconhecermos, nos educarmos, encararmos a nós mesmos, e não vigiarmos os outros. Quando Jesus nos disse da necessidade de vigiarmos e orarmos, ele estava falando para nós mesmos, individualmente. Precisamos vigiar e orar. Não é vigiar os outros e orar pelos outros. É vigiar a nós mesmos. Vigiar as nossas imperfeições para corrigi-las. E esse é o processo de educação. Processo de corrigir as más tendências que ainda, enquanto espíritos, trazemos do passado. E reencarnamos para continuar esse trabalho conosco mesmo. Eu me conhecendo como alma imortal, para ir além das questões materiais, eu me conhecendo em relação aos meus vícios, as minhas paixões, as minhas virtudes, para me trabalhar em desenvolver as virtudes, para abafar os vícios. Na medida em que eu me trabalho na humildade, para ser cada vez mais humilde, eu estou combatendo o orgulho. Na medida em que eu me trabalho para ser cada vez mais bondoso e caridoso, eu estou combatendo o egoísmo. Na medida em que eu me trabalho para ser mais ético, saber me colocar no lugar do outro, eu estou combatendo a indiferença. Por isso que é muito importante focar no desenvolvimento das virtudes, porque é automático o combate aos vícios. Então, foquemos nisso. Quanto mais eu preciso melhorar a minha paciência, quanto mais eu preciso desenvolver a minha tolerância, quanto mais eu preciso me trabalhar no campo da compreensão, e assim por diante. Então, esse é o nosso foco, é o desafio primordial da nossa existência, porque aí estarei conquistando a mim mesmo. E nós temos um roteiro muito seguro para fazer isso. O Evangelho. As lições do nosso Mestre Jesus. Quando ele veio nos trazer os ensinos morais de que tanto necessitamos para sair do lodaçal da matéria e alcançarmos a plenitude do Espírito. Seguir as lições do Evangelho é se espiritualizar, é se moralizar e enfrentar os desafios existenciais sem abalos. E quando temos esses ensinos do Evangelho com o Espiritismo, mais reforçados ainda ficamos. Porque sabemos que não somos este corpo, sabemos que nada acontece pelo acaso, sabemos que tudo tem a sua razão de ser, sabemos que as nossas metas aqui na existência terrena é nos melhorarmos, porque nós só iremos melhorar a humanidade quando nos melhorarmos. E quando falamos em nos melhorar, não estamos falando em status social, em posicionamento financeiro, profissional, nada dessas coisas. Nós estamos aqui falando da questão do melhoramento moral, ou seja, de dia após dia, sermos melhores do que o dia anterior. Esse tem que ser o nosso grande esforço. Esse é o nosso trabalho. E então é o trabalho da autoeducação. E aí então, quando as provas e as expiações nos trouxerem dores e sofrimentos, nós então vamos dizer assim para nós mesmos: a dor eu não posso evitar. A dor ainda faz parte da existência humana aqui na Terra. A dor
faz parte ainda da prova ou da expiação pela qual eu tenho que passar e da qual eu tenho que tirar preciosas lições. Mas o sofrimento, a aflição, o sofrimento eu posso controlar, sim. A dor, muitas vezes eu não posso evitar, mas o sofrimento eu posso colocar sob controle. Porque o sofrimento é a minha reação diante da dor. Se eu reajo com resignação, com fé, com a crença absoluta de que não estou sozinho e jamais desamparado, eu minimizo o sofrimento. Mas, pelo contrário, se eu deixo que a dor carregue em mim o desespero, a revolta, o sofrimento aguça, fica muito maior. E parece que perdemos o chão, parece que o mundo desaba sobre a nossa cabeça. Mas não é assim que acontece, porque Deus, nosso Pai, ele é farto de misericórdia. E sobre os seus desígnios, espíritos superiores, como, por exemplo, o nosso anjo da guarda, esses espíritos velam por nós, nos ajudam incessantemente. Os bons espíritos só querem o nosso bem. Eles se encontram desencarnados na dimensão espiritual, mas podem interferir aqui conosco através dos nossos pensamentos, nos dando então intuições, pressentimentos, bons conselhos, orientações, porque é o desejo do bem, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eis aqui uma outra questão de desafio existencial. Como utilizar melhor o livre-arbítrio? Ou seja, esta nossa liberdade de pensar, de escolher, de fazer. A autonomia é muito importante. Mas toda autonomia, ela tem que ser acompanhada pela responsabilidade. Isso porque a lei divina é uma lei de causa e efeito, ação e reação. É uma lei de consequências. É inevitável termos que assumir as consequências das nossas escolhas, no bem e no mal. É da lei divina. Assume essas consequências, já aqui nessa encarnação e depois da morte, e muitas vezes também na próxima encarnação, durante o tempo que for necessário para conseguirmos realizar os aprendizados, conseguirmos reparar o mal que porventura tenhamos feito. Agora, se semeamos o bem, as consequências, obviamente, nos acarretarão felicidade. E aí nós não teremos mais necessidade da reencarnação num planeta como a Terra, que ainda é um planeta de expiações e provas, ainda um planeta muito materializado. Nós poderemos seguir em frente. E aí entra um outro princípio do Espiritismo, ligado à questão de Deus e universo. A pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, nós não encarnamos e reencarnamos apenas aqui no planeta Terra. Na medida em que evoluímos, em que nos aperfeiçoamos, nós vamos então fazer parte de uma outra humanidade, de um outro mundo, seja aqui na nossa galáxia, na nossa Via Láctea ou fora, até chegarmos à condição do espírito puro, do qual, dessa condição, nós temos como guia e modelo Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para a nossa redenção. Para chegarmos nisso, o caminho é o amor ao próximo. Por isso, Jesus perguntou ao doutor da lei o que dizia a lei, em resposta à pergunta que o doutor, o sacerdote, havia feito a ele, Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus retrucou: o que está escrito na lei? E no caso, era a lei mosaica. O sacerdote, doutor da lei, profundo conhecedor da mesma,
respondeu sem titubear: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. Jesus olha para ele e diz: respondeste bem, mas há um segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o amor está eleito como nosso caminho para chegarmos à pureza, para chegarmos à perfeição. Somente o amor. Amor é um sentimento, é o maior dos sentimentos. Por isso, com o Espiritismo, nós compreendemos que estamos aqui na Terra para o grande desafio de aprendermos a amar. Amar a nós mesmos, amar ao nosso próximo, amar a Deus. Hoje, nós estamos às voltas com a indiferença, a insensibilidade, a vaidade, o egoísmo, o orgulho, tudo isso gerando injustiça social, violência, ideologias radicais e luta pelo poder sem medir consequências. Por isso é urgente trabalharmos a nossa espiritualização e trabalharmos o amor, que é o amor, como o amor vibra em nós e na vida, o porquê que devemos amar, quais são as consequências do amor colocado em prática, da necessidade que temos, urgente, do amor em nós. Recordo aqui, querido amigo espírita, que sempre nos dizia: sabe o que falta a todos nós? Falta Jesus nos nossos corações. É o que temos percebido em tempos de não pandemia e em tempos de pandemia que estamos agora vivendo. Falta Jesus nos nossos corações. O que equivale a dizer que falta o Evangelho em nós, para que nos sensibilizemos, para que possamos aprender a nos colocar no lugar do outro. As novas gerações, esses espíritos que estão reencarnando, necessitam muito desse aprendizado. Mas para que eles tenham esse aprendizado efetivo, primeiro, precisamos realizar esse aprendizado em nós mesmos. Não existe educação do próximo se o educador primeiro não se educar. Porque nós só podemos dar ao outro aquilo que somos. E se eu não sou um ser ético, solidário, moralizado, se eu não tenho visão espiritualizada ou espiritualista da vida, o que eu vou dar a ele? Conceitos meramente materiais? Mas conceitos materiais levam as pessoas cada vez mais ao egoísmo, cada vez mais a querer viver apenas o momento. E é por isso que estamos vendo toda essa juventude ligada às sensações. Viver a emoção, como se a vida fosse acabar no dia seguinte. Mas só Deus sabe o quanto tempo ficaremos aqui na Terra. E gastar as nossas energias inutilmente, sem fazer o bem ao próximo e a nós mesmos, é nos arrojar de volta ao mundo espiritual com um débito grandioso perante a lei divina. Porque a morte não é o fim de tudo. Nada vai acabar. E no mundo espiritual, nós teremos que responder pelo que fizemos aqui na Terra. Por não termos aproveitado esta encarnação para o nosso melhoramento e o melhoramento da humanidade. Nos equivocando e nos deixar levar pelas emoções e pelas sensações físicas, mas que são desgastantes das nossas energias,
das quais nós temos que responder perante Deus. Porque tudo que temos aqui na Terra é por empréstimo da bondade divina. O corpo é dádiva divina. As oportunidades de aprender, de fazer o bem, de combater os vícios, tudo é vindo de Deus. Então nós teremos que prestar contas. Deus vai nos perguntar: o que foi que você fez com o corpo que eu lhe dei? O que foi que você fez com os entes queridos que eu permiti que lhe recebessem? O que foi que você fez da abençoada oportunidade que eu lhe dei para realizar novos aprendizados, corrigir o seu passado e seguir em frente? Que nada fique impune. Tudo a lei divina vai nos cobrar. E se compreendemos da necessidade de amar, se compreendemos da necessidade de caminhar pelo bem, quando retornarmos ao mundo espiritual, Deus não nos fará perguntas, mas irá nos receber com alegria, com felicidade, dizendo: mais uma ovelha que estava perdida, volta ao aprisco, ao rebanho. E vai continuar a sua evolução. E então nós vamos receber 100 por 1, como está lá na parábola do semeador, contada por Jesus. Amar e fazer o bem é conseguir essa colheita de 100 por 1. E o roteiro está conosco há mais de 2000 anos. E nosso Mestre Jesus aqui esteve na Terra para nos trazer a lei de amor, que está toda lá no Evangelho, e já se fazem 2000 anos. E ele teve que providenciar a vinda do Consolador através do Espiritismo, a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, para nos recordar, para reviver as lições do Evangelho, agora à luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Nós já poderíamos ter superado muitos dos nossos desafios existenciais há bastante tempo, se tivéssemos efetivamente aceito e vivenciado o Evangelho, que nos conclama só para o bem, só para o amor. Portanto, nós já poderíamos ser um mundo de regeneração há muito tempo. E, na verdade, poderíamos já estar no processo de transição para um mundo feliz. Mas nós não optamos pelo amor. Na verdade, nós optamos pelo egoísmo e pelo orgulho. Nós ainda somos capazes de pegar os avanços tecnológicos, científicos, e, primeiro, pensar em como podemos utilizar esses avanços contra o nosso próximo. Portanto, nós estamos diante do maior desafio existencial do ser humano, que é o desafio moral, é o desafio da ética do viver. O Espiritismo trabalha com todos nós para que nos esforcemos para entrarmos para as discussões de ordem moral, para sempre pensarmos no outro, para termos o pensamento do coletivo e nos perguntarmos: se essa questão fosse com Jesus, como ele agiria? O que ele falaria? Porque ele é o nosso guia e modelo e é a ele que nós temos que nos reportar para vivermos melhor aqui na Terra. Então, os desafios existenciais existem porque somos espíritos imperfeitos num mundo imperfeito de expiações e provas. Mas com o Evangelho e com o Espiritismo, nós conseguimos enfrentar esses desafios existenciais com fé, sabedoria, resignação, coragem moral. E quando a morte se aproximar, nós não teremos nenhum problema com ela.
porque sabemos que apenas iremos nos despedir do corpo, desta existência física, mas vamos continuar vivos, voltando para o mundo espiritual, onde vamos reencontrar os que ficaram e os que partiram antes de nós. E os que vão ficar aqui continuarão a receber o nosso afeto, o nosso amor, e assim a vida vai continuar. Portanto, com o Espiritismo, nós percebemos uma finalidade superior de existir. Não estamos aqui simplesmente no nascer, viver e morrer. Na verdade, nós renascemos. Vivemos sempre e destinados a alcançarmos a perfeição. Bom, isso que nós tínhamos a trazer a todos vocês nessas reflexões sobre o Espiritismo e os desafios da vida, mas vamos reservar agora a parte final desta nossa live para a interação, para podermos conversar melhor através aí dos comentários e das perguntas que porventura tenham entrado. E se não entrar, o nosso querido Marconi, que agora assume a palavra, ele vai ter que fazer as perguntas para que nós possamos, então, ter essa interação. Muito bem, meu amigo. Nós agradecemos, né, pela sua exposição e nós tivemos aqui várias interações, né, no sentido de enaltecer a reflexão que foi proposta, e tivemos uma pergunta enviada pela nossa companheira Marta Barcelos. Ela perguntou o seguinte: como fica o espírito diante da morte cerebral? Muito bem. Cada caso é um caso. Quando estudamos o Espiritismo, nós logo entendemos isso. Através da mediunidade, recebendo as comunicações dos desencarnados, nós percebemos que existe um processo geral, mas que nas suas particularidades ele é muito individual, porque depende do que essa pessoa realizou aqui em vida, na existência física. Depende do seu maior ou menor apego às coisas da matéria. Depende da sua maior ou menor espiritualização. No caso da morte cerebral, é a cessação completa da vida física, impedindo o retorno do espírito ao corpo. O espírito, propriamente dito, diante desse processo que normalmente ele não acontece de súbito, né, é todo um processo que vai levar à constatação da morte cerebral, o espírito já vai se desligando paulatinamente, pouco a pouco, do corpo, ou seja, os laços fluídicos que o unem ao corpo físico vão se rompendo na medida em que os órgãos físicos vão cessando a sua vida. Quando acontece a morte cerebral, provavelmente o espírito já estará desligado do corpo. Ele já terá entrado num estado que chamamos de perturbação espiritual, que o impede de sentir. Nós estamos vendo o corpo. Achamos que a pessoa, que o espírito está sofrendo. Normalmente não é o que acontece. As sensações do corpo para o espírito vão se desligando. Ele entra no estado de perturbação e ele já não sabe mais o que está acontecendo. Nesse estado de perturbação, dependendo sempre do estágio espiritual dele, evolutivo dele, se ele tiver a bênção de já poder ser amparado pelas equipes espirituais socorristas, ele será desligado do corpo e será levado a tratamento para readquirir as suas condições e voltar à sua plenitude no mundo espiritual. Então, não é um problema a morte cerebral, ainda mais quando ela vai ocorrendo, né, no processo, levando alguns dias. Aí a pessoa vai entrando no estado de coma, até que os médicos já começam a comunicar aos familiares que já não tem muito o que fazer, né, porque já não tem como reverter esse quadro orgânico. Então o espírito vai entrando nesse processo, vai se desligando, e desligado,
ele será definitivamente do corpo físico, através, então, das equipes benfeitoras. Normalmente, é esse o processo que acontece. Muito bem, meu amigo. Eu queria fazer uma pergunta também. Vamos lá. A gente entende que todo o nosso processo de mudança passa por uma reestruturação do nosso modo de pensar. E a gente vai fazer essa reestruturação, né, vai dar andamento nela a partir da compreensão que nós temos da vida e talvez da absorção de novos princípios, por exemplo, os princípios da doutrina espírita. Então, eu posso, até um determinado momento da minha vida, ter uma percepção sobre a morte, e aí depois eu compreendo os princípios da doutrina, a minha percepção se modifica. Então, vou ajustando essa minha estrutura de pensamentos e fazendo com que a minha compreensão se expanda. Porém, não é raro a gente perceber que, ainda assim, conhecendo esses princípios, existe uma desarticulação entre o pensar e o fazer. E aí a minha pergunta quais seriam as possibilidades, né, para a gente justificar o nosso conhecimento que ainda não é colocado em prática, por que muitas vezes a gente sabe, mas não consegue levar adiante, e se a gente teria alguns artifícios, algumas dicas, alguns caminhos para tomar para poder aproximar aquilo que a gente acredita daquilo que a gente faz. Muito bem. Conhecer é muito importante. Todo conhecimento adquirido é um patrimônio que o espírito levará com ele para todo o sempre. Por isso, aliás, nós espíritas estamos sempre estudando, porque é muito importante. Mas não adianta você ser um poço de conhecimento, de intelectualidade, se isso não reverte na sua transformação íntima, em você ser um novo ser. E aí, então, é que nós temos aquela questão de que entre a teoria e a prática existe um abismo. Mas só que nós temos que fazer uma ponte. Porque não adianta eu ter a teoria se a teoria não me modifica. Não adianta eu ter o conhecimento, por exemplo, né, o conhecimento espírita da reencarnação, se isso não vai me tornar uma pessoa melhor. Ou seja, eu trato da reencarnação apenas intelectualmente, filosoficamente, mas continuo egoísta, né, continuo orgulhoso. Bem, o que está acontecendo aí? O que está faltando? Está faltando compreender que todo conhecimento só tem valor quando colocado em prática. Enquanto ele é apenas um depósito dentro de você mesmo, ele não tem muito valor. Então você pode conhecer todo o livro dos Espíritos, você pode conhecer de ponta a ponta o Evangelho, você pode aqui e agora dizer, essa passagem está no Evangelista tal, capítulo tal, versículo tal. É uma demonstração de intelectualidade, de autoconhecimento. Mas vamos fazer aqui uma pergunta. Mas você elaborou consigo mesmo o significado profundo dessa passagem e quais as consequências dela quando aplicada? Ou seja, nós precisamos estudar, compreender, conhecer, mas sabendo que esse conhecimento ele tem que gerar a prática, ele tem que gerar a vivência desse conhecimento. E então, isso só vai depender de mim mesmo. Eu preciso alcançar esse patamar de compreensão para entender que quando eu falo que eu sou uma alma imortal, ou que nós todos somos uma alma imortal, que sim, que a reencarnação existe, com certeza, Deus deve ser o criador de tudo. Quando eu falo essas coisas, eu preciso colocá-las para mim mesmo. Eu recordo aqui uma vez o diálogo com uma pessoa, em que nós começamos a conversar sobre a reencarnação. E ela então disse assim, olha, vou falar com toda sinceridade. Para mim, reencarnação não existe. Reencarnação para mim é uma bobagem.
Então eu olhei para ele e disse assim, olha, eu vou partir então desse seu ponto de vista. E vou pegar a reencarnação apenas como uma hipótese, um talvez. Vamos pensar então assim? E vamos formular a seguinte pergunta. Se a reencarnação existisse, se a reencarnação fosse uma verdade, ela responderia a muitas questões da nossa vida para as quais hoje nós não temos resposta? O que o senhor me diz? Ele parou, ele pensou um pouco e disse assim, bom. Bem, pensando dessa maneira, sim, se a reencarnação existisse, se ela realmente fosse uma verdade, sim, ela daria explicação para muitas coisas, sim, da nossa vida. E então eu encerrei a conversa com uma outra pergunta. Bem, se a reencarnação fosse uma verdade, ela responderia, então por que ela não pode ser uma verdade? Mas é só para pensar. E aí, então, nós temos que fazer esse exercício o tempo todo, porque se eu admiro as lições de Jesus, eu tenho que pensar, bom, mas se elas são admiráveis, se elas são maravilhosas, e se o mundo seria muito melhor com elas em prática, o que eu tenho que fazer, então? Colocar em prática, porque se eu não colocar em prática, não adianta eu falar dessas lições de Jesus e explicá-las aos outros. Então, está faltando para nós, aqui na Terra, darmos esse passo. Eu preciso transformar o meu conhecimento em realidades vivenciais. Mas ninguém pode fazer isso por mim. Só eu mesmo posso fazer. Então, eu tenho que me movimentar para que a teoria que me movimenta, ela se transforme realmente na minha prática existencial diária. E aí, então, nós teremos a ponte entre teoria e prática, e daqui a pouco nós não vamos mais precisar da ponte, porque a teoria será a nossa prática e a prática será a nossa teoria. Muito bem, meu amigo, é isso aí, é o grande desafio, né? É aplicar aquilo que a gente já conhece, e aí eu imagino que nessa construção de ponte, cada um de nós vai ter um fator íntimo que mobiliza de forma mais intensa, né? Cada um talvez vai encontrar o próprio caminho para ajustar aquilo que já sabe à sua vivência diária, né? E aí talvez a gente reservando mais momentos para pensar nisso e para tentar olhar para a vida sob esse prisma, a gente consiga construir melhor essa ponte, né? Então não é simplesmente, eu vou fazer uma palestra, eu vou falar da parábola do bom samaritano. Não, peraí, está acontecendo aqui agora, eu estou vendo alguém da minha família precisando de ajuda. Então tem aquela parábola, né? Ela falava disso. Será que eu não consigo, então, me ajustar àquele ensinamento nessa situação real? É trazer essa reflexão para ficar mais próxima do nosso dia a dia, né? Exatamente, é exatamente isso. E nós sabemos, né, que o educador, o mestre, ele pode orientar, mas não pode fazer pelos alunos, pelos discípulos, não é mesmo? É como você muito bem colocou, né? Isso é individual, é o de foro íntimo. Cada um encontrando em si mesmo essa ponte e se movimentando. A parábola do bom samaritano, ela é muito especial nesse caso, porque ela não é uma mera teoria. Porque quem foi o assaltado? Isso aí ninguém sabe. Ó. E Jesus deixou realmente oculto, porque pode ser qualquer um, inclusive eu, amanhã. E eu não gostaria, então, que me socorressem. Então eu preciso socorrer hoje. Eu vou lembrar aqui, recordar rapidamente, um episódio acontecido na década de 1970, em São Paulo, capital, onde eu residia, e onde eu fui assistir uma palestra de um querido companheiro do movimento espírita, o Emílio Manso Vieira. E eu gostava muito dele, na minha juventude, de ouvi-lo, e ele foi lá, compareceu, era Semana Espírita, ele terminou a palestra, e naturalmente, né, formou aquele grupinho para começar a conversar com ele, e uma pessoa foi logo fazendo uma pergunta, e ele disse assim, olha, meu irmão, você vai me desculpar, mas eu não vou poder responder porque eu já estou de saída.
E essa pessoa então disse assim, mas como? Depois dessa palestra toda, o senhor vai sair aqui correndo e nem vai nos atender? Então, o Emílio disse assim, não, não é bem isso, deixa eu explicar. É que quando eu já estava me preparando para sair, para vir aqui fazer a palestra, eu recebi um telefonema, e era o meu irmão. E o meu irmão me comunicou que meu pai, que estava internado no hospital, havia falecido. Eu perguntei a ele como é que estava a situação e se ele precisava de mim de forma imediata. Ele disse que não, que eu podia ficar despreocupado, resolver as minhas coisas, porque ele já estava providenciando tudo lá no hospital. Então eu falei, então tá bom. Então daqui a mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia, eu já estarei aí, então, e vamos ver tudo. E por quê? Então eu vim para o meu compromisso aqui, para não deixar todos aqui sem o palestrante, vim fazer a palestra, mas agora o meu irmão há de compreender que é uma questão agora de sentimento, é uma questão familiar, eu preciso me retirar para agora atender o outro lado. E vim fazer a palestra também, porque eu sei como espírita que esta palestra era a melhor oração que eu podia fazer a benefício do meu pai, que agora partiu para o mundo espiritual. Então, se vocês me derem licença, e aí então ele saiu. Nós temos que chegar nisso, né? Quer dizer, então, ele era o protótipo daquele que não apenas tinha teoria, mas que realmente a estava colocando em prática. Muito bem, meu amigo. Agradecemos mais uma vez, agradecemos a cada um dos participantes aqui dessa noite e desejamos um término de noite em paz e tranquilo para todos. Aproveito também para fazer um convite para o nosso programa de rádio no sábado, na Rádio Jornal AM, aqui de Leopoldina. E quem fará o estudo para nós é o Delano, já conhecido nosso aqui do movimento. Então, estejam conosco, participem. O programa é transmitido pelo Facebook, também, do Tintino Pires. E que os benfeitores espirituais possam permanecer nos nossos corações, possam derramar suas bênçãos sobre nós e também sobre o nosso companheiro Marcos, que mesmo à distância aproximou-se em pensamentos e em sentimentos de nós nessa noite. Mais uma vez, obrigado, meu amigo. Siga em paz. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser, um grande abraço.